Vamos estar abençoando nossas crianças, estenda as suas mãos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua graça, por essas vidas tão preciosas, Pai, não apenas aos nossos olhos, mas principalmente aos Teus olhos. Queremos abençoar, Pai amado, essas vidas e pedir a Tua graça, a Tua direção, que o Senhor continue sobre elas, Pai, mas que o Senhor nos dê como pais o entendimento que nós somos responsáveis pela educação cristã nas nossas casas. E a igreja apenas auxilia aos domingos nessa educação. Mas nós pedimos da sabedoria e derrama graça sobre cada família aqui representada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, abençoa também as irmãs que com muito carinho se dispõem para poder estar ensinando as crianças. E por cada família aqui também, pedimos a Tua mão poderosa sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Vamos então continuar com o nosso culto, adorando o Senhor, através da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Até onde vai? Isso é uma pergunta individual que você e eu precisamos nos fazer hoje. Até onde vai o meu compromisso no reino de Deus? Até onde vai o meu compromisso no reino de Deus? Estamos vivendo, amados, dias que nos fazem refletir. Como bem foi falado no início, Débora falou, depois Célia, nunca antes vivenciamos os sinais tão perto de nós. Não sei se você, hoje estava de manhã e escutei um trovão que parecia que estava do lado do meu ouvido. Não sei quem escutou esse trovãozinho. São sinais de Deus, porque Deus ele vai com certeza estar sinalizando através de circunstâncias. A palavra do Senhor diz que guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturais viriam, mas isso apenas seria o início das dores. Então, nós precisamos estar atentos e, na verdade, eu gostaria de trazer essa reflexão para nós nesta manhã, porque cada vez o tempo está chegando, estamos como que num funil, ou em espanhol, num embudo. Estamos, a cada momento, o cerco está se fechando, mas parece que nós como igreja ainda estamos adormecidos, ainda não entendemos isso. E em todos os evangelhos, nós podemos ver Jesus, ele falando sobre o compromisso do discípulo, dos discípulos de Cristo. E o compromisso deles com o reino. Entenda, nós temos ensinado aqui domingo após domingo que o seu compromisso não é comigo, o seu compromisso não é com a placa denominacional da igreja, o seu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus. Foi lido aqui também por Márcio, Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de... E a sua? E todas as demais coisas serão? Então, Jesus, ele convida as pessoas a buscar em primeiro lugar o reino, só que, paradoxalmente, nós buscamos em primeiro lugar as coisas deste reino, da terra. Corremos atrás de tantas coisas. Em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus, ele chama aqueles que desejam segui-lo e diz assim: se você deseja seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e venha. O discurso de Jesus é muito diferente ao que vemos hoje. Em tantas igrejas, olha, Débora, você vai seguir Cristo, você vai ganhar uma casa. Olha, viu? Você vai seguir a Cristo, então você vai ganhar uma Ferrari. Não, esse não é o discurso que Jesus trouxe. Jesus disse, você vai me seguir, então entenda uma coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então agora sim, você tem condição de me seguir. E esse é o discurso que nós precisamos sempre falar. Em Lucas capítulo 6, verso 62, Jesus revela a seriedade do chamado, a ponto de dizer que quem colocou a sua mão no arado não pôde jamais olhar para trás.
Você, não sei se você sabe, mas o que já passei no ministério, olhe, quantas vezes eu já quis, nós já quisemos, né, amor? Olhar para trás e deixar. Mas a graça de Deus é quem nos sustenta. E outra coisa, eu não estou aqui para servir. Claro que sirvo a igreja, sirvo você, mas o meu primeiro serviço é a Deus. Por isso não tenho o direito de olhar para trás, porque Jesus, quando ele estava caminhando rumo à cruz, rumo ao Calvário, rumo ao Gólgota, ele não olhou para trás. Ele foi cumprir o seu propósito. Em João capítulo 12, verso 25, Jesus relata que quem ama a sua vida, perdê-la-á. Veja como é diferente o evangelho que está sendo pregado hoje em muitas igrejas. Porque, em primeiro lugar, é hoje pregado que você precisa amar a sua vida. Por quê? Porque você vai ter o melhor dessa terra. O melhor dessa terra já você recebeu, que se chama Jesus Cristo. O melhor do universo já veio e se fez carne. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6:10, Jesus ensina a igreja, aos seus discípulos, a orar para que o reino se cumpra em nós. Venha o teu reino. Então, imbuído dessas verdades, nós precisamos ressaltar que os nossos olhos, o nosso coração, ela precisa estar comprometida com Deus, com o reino. E vem outra pergunta: até onde nós estamos dispostos a seguir Jesus? Até onde? Será que estamos dispostos a renunciar à nossa própria vida para seguir o Mestre? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. E aí vem duas palavras com um significado parecido, mas que não tem nada de igual, que nós precisamos compreender. Mas antes gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Diz então a palavra do Senhor: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a ceifa, em outras versões a seara, é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Precisamos ter a consciência da qualidade da nossa participação na Igreja de Cristo. E nós vamos usar estes dois tipos de pessoas a seguir que eu vou falar para que entendamos melhor. Porque em todas as áreas da nossa vida, seja na área laboral, seja na vida social, seja no ambiente eclesiástico, ou seja no casamento, há esses dois tipos de pessoas. Aqueles que estão apenas envolvidos, mas também aqueles que estão comprometidos. Se eu arrumar um emprego, eu preciso entender que eu estou imbuído, ou seja, comprometido a poder somar para que os resultados da empresa sejam bons. Ou você entra num trabalho e faz apenas meia boca, como dizemos lá no Nordeste, né? Não, você vai fazer a sua parte. Eu me lembro, amados, que eu, quando trabalhei em certa empresa aqui, e não fazia isso pelo empregador, mas fazia isso
por meu compromisso, primeiro com Deus, e depois também entendendo que tinha um colega ou uma colega para substituir, eu já fui trabalhar com febre, eu já fui trabalhar doente, eu já fui trabalhar sem carro, na chuva, e cheguei com os pés molhados, de passar a madrugada toda com os pés molhados, mas eu ia trabalhar. Por quê? Porque eu entendia que meu compromisso, ele é essencial. E se eu faço isso no trabalho, se eu faço isso lá, por que eu não faço isso na igreja? Porque muitas vezes eu não me comprometo com Cristo, com o Rei. Infelizmente, amados, tem muita gente que não tem compromisso com nada. Estão apenas envolvidos, mas não comprometidos. E essa é a mensagem dessa manhã, porque uma das piores situações em que uma pessoa pode se encontrar numa igreja é quando lhe falta compromisso e responsabilidade. Isso não apenas na igreja, mas no casamento, no trabalho e em todas as áreas da sua vida. No texto de Mateus que nós lemos, Jesus disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Tem muita gente dentro das igrejas. Muitas pessoas. Muitos envolvidos, mas poucos comprometidos. E nós precisamos ser mais comprometidos, envolvidos e comprometidos com o reino de Deus. É interessante que em certa oportunidade chegou um jovem e ele disse assim: olha, eu sou pregador e eu quero pregar. Quase que eu dava um prego e um martelo para ele, né? Mas eu disse assim: meu filho, é o seguinte, antes de você subir a um púlpito, você precisa ser conhecido por mim como pastor da igreja. Eu preciso saber o que você acredita. Se a sua teologia ou aquilo que você entende como doutrina é compatível com a nossa. Não porque, olha, eu tenho o dom da palavra. Sim, eu não te conheço, mas você tem o dom. Mas eu preciso conhecer. Só que hoje as pessoas elas não querem passar pelo processo. E quando eu disse, você vai ter que passar pelo processo. Está aqui? Não. Não está aqui. Porque pessoas hoje não querem passar pelo processo. As pessoas apenas querem não servir, querem ser vistas. E não é isso que Deus quer. Imagine se José, que foi governador do Egito, fosse logo assim que foi entregue pelos seus irmãos e virou escravo governador. Não, ele passou pelo processo para que ele pudesse entender aquilo que Deus tinha para a sua vida. Todos nós precisamos passar por esse processo. Vivemos numa geração de cristãos que não querem compromisso com Deus, com a igreja e muito menos com a sua palavra. E essa geração está muito envolvida com eventos. Por isso, eu sou contra eventos. Entenda bem. Não sou contra eventos em si, mas contra a igreja ser cheia de eventos. Porque eventos, os eventos em si, eles não trazem maturidade. O que traz maturidade é uma caminhada de discipulado com Deus, com Cristo. Isso traz maturidade. Então, nós precisamos entender isso. Outro irmão olhou para mim e me disse: olha, pastor, nós precisamos estabelecer diáconos na igreja. Eu digo: meu amado, olha, eu já vi esse filme antes. Eu venho de uma igreja tradicional, batista lá no Brasil, em que o diaconato, ele se tornou status. Porque, olha, é muito bom você ter o nome de diácono ou de pastor, mas viver é outra coisa. É por isso que nessa igreja, os líderes de PGs é como se fossem os diáconos. E olha que eu estou mudando a partir desse 5º ano, e eu quero falar isso, você que é líder de célula, de PG e de ministério, quero falar para você, o negócio vai apertar. Vai apertar. Porque se você realmente quer ser líder, você tem que demonstrar que é líder.
Você tem que vir aos cultos de oração. Você tem que ser frequente à igreja. Você tem que ser dizimista. Porque senão, você mesmo vai ter que dizer, pastor, me dê um tempo. Porque não sou eu que vai pedir. Deus vai falar com sua vida. Porque chega um tempo em que a gente precisa, amados, compreender que meu compromisso não é apenas com as pessoas, mas principalmente com Deus. E se eu não for fiel, é melhor eu dizer, ter um tempo para repensar e para poder entender melhor. 5 anos de igreja, estamos caminhando já para a maturidade. E eu cansei, amados, de fazer as coisas sozinho. Você que tem um nome líder precisa assumir a sua responsabilidade. Você precisa ser o primeiro a chegar. Antes do seu liderado. Você precisa ser pontual. Você precisa o primeiro a entregar o seu melhor a Deus. O primeiro a estar na lista do WhatsApp quando tem um pequeno almoço. A dizer, vou levar pelo menos um pão, mas vou levar. Você precisa se comprometer. Porque nós precisamos dar o exemplo. Muitas vezes a gente se queixa, pastor, meus liderados nem respondem. Se eu mostrar para os seus liderados o grupo de liderança da igreja, você vai ver que é apenas um reflexo daquilo que você está plantando. Porque muitas vezes você também não me responde. E eu estou falando com toda a sinceridade do coração, para que você possa crescer. Porque é tempo de crescer. É tempo de amadurecer. E ninguém amadurece passando a mão na cabeça. Eu me lembro que eu cresci muito quando eu saí de casa aos 19 anos. Porque, tudo bem, minha mãe passava a mão na minha cabeça, mas o mundo não te passa a mão na cabeça. Lá fora, ninguém passa a mão na sua cabeça. E você vai aprender. E nós precisamos crescer. 5 anos. E eu creio, amados, em nome de Jesus, que essa igreja vai rumo ao amadurecimento. Mas nós precisamos sustento, fundamento bíblico. A primeira coisa, então, que eu queria citar, para que nós possamos entender isso, é o entendimento do que significa a palavra envolvido. Envolvido ou envolver significa apenas estar enrolado. No caso de se enrolar, né, de estar alistado, na verdade. Ou ser rodeado, circundado, ser incluído. O envolvido está junto, mas não necessariamente comprometido. O envolvido quer apenas somar, aparecer, mostrar o que está fazendo. Estar envolvido é ficar somente enquanto não precisa perder nada. Ou apenas se doar em parte. Estar junto. Acho que todos nós gostamos quando estamos envolvidos numa comunhão, né? Quando tem comida, eu sou o primeiro, né? Mas quando tem trabalho, aí, olhe, é melhor contar com o Henrique, comigo não. O comprometimento, amados, ele acrescenta, já em contrapartida, o se obrigar a si mesmo a se expor ao risco. É por isso que domingo passado eu falava sobre como é desafiador você ser empreendedor. Porque quando você é empreendedor, quem empreendeu aqui ou empreende sabe dizer isso, é um desafio diário. E você precisa estar comprometido com a sua empresa, com o seu negócio. Você precisa estar, não é, Henrique? A gente que trabalha para nós, se a gente acordar cansado, ficamos na cama, Henrique? Não pode, não podemos ficar na cama. Se acordarmos doentes, podemos ficar na cama? Também não. Temos que ir de todo jeito. Se a gente trabalhar numa empresa, aí a gente pode até dizer, olha, estou doente e vou dar um atestado. Ou uma baixa médica. Estar envolvido significa uma obrigação a si mesmo, a poder se expor ao risco, a se entregar de forma completa. O comprometimento, então,
ele é estar disposto a enfrentar qualquer coisa em benefício do compromisso assumido. Existem obreiros envolvidos com a obra do Senhor, que fazem parte do ministério, que têm a carteirinha da igreja, que participa de algumas reuniões, mas não tem compromisso. Se a coisa apertar, ele está fora. Se a coisa ficar feia, não conte comigo. Mas eu quero dizer, amada igreja, eu quero que você seja desafiada a não ser um cristão envolvido, mas ser um cristão comprometido. Que você possa se comprometer. Veja o que Jesus vê quando ele abre os olhos. Antes disso, a palavra diz que ele curava, todos os doentes estavam sendo curados. Ou seja, haviam sinais, haviam maravilhas. Mas o que acontece? Ele levanta os olhos e era grande a multidão que seguia Jesus. Mas quando enquanto havia curas, enquanto havia milagres, enquanto havia maravilhas, grande era a multidão que seguia Jesus. Mas quando Jesus começou a pregar uma mensagem mais dura, mais exortativa, os envolvidos começaram a sair. E da multidão ficaram quantos? Apenas os discípulos. Isso que eu quero falar para você. Não seja multidão. Seja discípulo. Seja discípulo. João 6,66, né? Vamos parafrasear aqui mais ou menos. Esperai. Eu estava seguindo esse camarada para ouvir coisas boas, mensagens agradáveis. Quem sabe até receber um milagre, uma cura, ganhar um dos pães multiplicados. Mas agora ele vem com essa mensagem dura. Não quero, não. Eu não tenho compromisso nenhum com esse Jesus. Vou embora. E muitos iam embora. E todos ali que se retiraram, iam em busca de outras coisas. E por isso eu iniciei essa mensagem com a pergunta: até onde vai o nosso compromisso com o reino? Até onde? O nosso compromisso verdadeiramente é com o reino. É com Deus. Não temos outro lugar para onde ir. Sabe por quê? Quando a multidão foi embora, Jesus fala o que para os seus discípulos? Vocês também não querem ir? Vão? O que Pedro diz? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o nosso entendimento. Para onde eu vou? Não tem outro lugar a não ser ouvir as palavras de Jesus. O nosso compromisso, amados, é com Deus. Faça chuva, faça sol. Sabe, quando faz sol, não porque está muito quente. Não vou para a igreja. Quando chove, não porque eu vou me molhar. Nem você é de cera, nem de açúcar. Você é de carne. E nós precisamos, olhe, se tem uma coisa que eu aprendo com nossos irmãos, amados de outras denominações, é que eu vejo muitas vezes, aqui nem tanto, mas no Brasil se vê muito. Acredito que na África também. Irmãos andando quilômetros para ir para a sua igreja. De terno, de paletó. Mas eles vão felizes para a igreja. Muitas vezes nós temos carro. Às vezes fica na reserva, né, Júnior? Mas temos carro. E não queremos dispor a nos levantar para cultuar ao Senhor. Sabe por quê? Porque estamos apenas envolvidos. Seja comprometido com o reino. Seja comprometido com Deus. Vou citar alguns pontos aqui que vão nos dar mais entendimento sobre isso. O envolvido é apenas crente. O comprometido é discípulo. Porque todo discípulo é cristão, é crente. Mas nem todo crente é discípulo. E é interessante essa trocadilha. Discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos do Mestre, que é Jesus,
que pratica a palavra do Evangelho. Precisamos ser crentes, cristãos sim, envolvidos sim, mas acima de tudo, comprometidos com Deus. Porque todo comprometido está envolvido, mas nem todo envolvido está comprometido. Outra coisa, o envolvido espera pelo peixe, talvez com açaí, né, Sandra? Mas o comprometido vai pescar. É interessante. O envolvido espera pelo peixe. O comprometido, ele vai pescar. Diz assim, cadê a vara, Sandra? Ah, é pescador, viu? Já pescou um peixe de 5 quilos. Mas ele entende que não, na igreja, ou no casamento, ou no trabalho, amados, você precisa ir atrás com a vara de pescar e pescar. Acabou o tempo que você era criança. Você está passando por uma fase adulta, espiritualmente. Criança não, quando criança chora, né, quando o Benny chora, mamãe e papai dão o alimento, mas daqui a pouco, Benny vai crescer e ele vai precisar aprender a pescar. Na igreja é a mesma coisa. Mari, que entregou sua vida a Jesus, ela está na fase em que eu preciso dar alimento, você precisa dar alimento, mas daqui a um tempo ela vai estar madura para pescar e ganhar outras pessoas para Cristo. E é natural no reino de Deus isso. O envolvido, outro ponto, ele espera pelo pão material. O comprometido se alimenta do pão da vida, que é Jesus Cristo. O envolvido gosta de elogios humanos. O comprometido gosta de aprovação divina. Porque esse é o principal. Muitas vezes a gente serve para ser elogiado. Olha, né? Que benção. Olha como esse pastor prega. Não, eu não prego para ser elogiado, eu prego para passar a palavra de Deus para a sua vida, para entregar uma mensagem. Então nós precisamos compreender isso. O envolvido pensa somente em si mesmo, mas o comprometido pensa no outro, nos seus irmãos, no vizinho, nos filhos. O envolvido exige visita, o comprometido faz visita. É interessante isso. Quantas vezes, né, as pessoas, mas pastor, o senhor não visita, o senhor não fala. Eu digo, meu amado, é só você falar, eu preciso de uma visita. Porque eu não sou pastor de ficar batendo na porta da sua casa. Sabe por quê? Porque depois você vai me chamar de entrão. Mas se você me chamar, eu vou. Quantas vezes pessoas aqui me chamaram e eu fui? Não meço esforços para ir. Mas eu não vou estar de porta em porta. Por quê? Primeiro, porque eu também tenho meus afazeres. Mas, segundo, porque eu entendo que você precisa tomar a iniciativa de me convidar. Principalmente, nós vivemos nesse ambiente europeu. Se você for bater na porta de um português, né, Júnior? Sem avisar, ele não vai abrir a porta. Mesmo que ele esteja aí. E a gente precisa aprender algumas coisas com eles, os espanhóis também. Precisamos aprender com eles muitas coisas. O envolvido é guiado pelas circunstâncias. Mas para o comprometido, as circunstâncias vêm para exercitar a sua fé, para que a sua fé cresça. Veja a perspectiva, como é diferente. O envolvido não, olha, eita, estou mal hoje, não vou. Não, acordei assim, não. O comprometido disse, olha, mesmo com essa situação, eu não posso deixar de adorar o meu Senhor. O envolvido vive procurando na Bíblia promessas para a sua vida. O comprometido procura na Bíblia a vontade de Deus para a sua vida. Olha a diferença. Promessas são consequência de você viver a vontade de Deus. Mas a gente quer primeiro as promessas. O envolvido, ele geralmente quando passa muito tempo e se torna aquele cristão já
velho, no bom sentido da palavra, na igreja, dá problema com força. Mas o novo convertido tem essa sede. É uma bênção. O comprometido maduro, mesmo com os anos passados, ele se torna bênção. E um problema é para o diabo e não para a igreja. E nós precisamos entender isso. O envolvido precisa fazer festas para se alegrar. O comprometido é sempre alegre, mesmo a circunstância seja contrária. O envolvido frequenta, o comprometido serve. O envolvido assiste o culto, o comprometido cultua a Deus. O envolvido não suporta uma palavra mais dura do pastor, inclusive como hoje. O comprometido examina todas as coisas e retém aquilo que é bom. O envolvido é aquele que entrou no evangelho. O comprometido é aquele que o evangelho entrou nele. Olha como é diferente. O envolvido sempre espera pelo avivamento. O comprometido faz parte do avivamento. Porque avivamento, já vimos aqui, não é um movimento. Avivamento é você, a cada dia, buscar que a sua vida que está morta possa reviver em Cristo. O envolvido diz assim, talvez, vamos ver. O comprometido diz, eis-me aqui, conte comigo. O envolvido é influenciado pelo mundo. O comprometido influencia o mundo. Ajuda a transformação no mundo. O envolvido pode não ir para o céu, mas o comprometido com certeza estará lá. Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Entenda isso, amado. Porque muitas vezes a gente quer apenas receber, mas na hora de oferecer, não oferecemos. Estou falando em todas as áreas da nossa vida. Deus deu um dom a você e eu tenho certeza que cada um aqui tem um dom. Mas muitas vezes desperdiçamos os dons que Deus nos dá porque estamos apenas envolvidos. Quando Deus quer que você e eu estejamos comprometidos com o reino, com a sua obra. Vimos então, amados, para concluir, que existem duas classes de membros na igreja. Aqueles que estão envolvidos e aqueles que estão comprometidos. Os que estão envolvidos, talvez, ao ouvir uma palavra dura, ou talvez ao teu irmão magoar você, quer logo correr. Os comprometidos não estão por causa do que teu irmão possa falar, ou pelo que o pastor possa pregar, porque sabe que se é uma palavra mais dura é pelo seu bem, porque a palavra diz que Deus, ele como um pai, ele ama, ou corrige, perdão, a quem ama. E se você recebe deste púlpito uma correção, tenha certeza que é porque o amor de Deus é tão grande por nós, ele nos ama. E ele quer que a gente amadureça. Ele quer que nós cresçamos. Quer que a gente possa evoluir. Eu não posso ficar para sempre na mesma coisa, na mesmice. Não, eu preciso evoluir, preciso crescer, preciso avançar, caminhar. E Deus quer que você e eu possamos fazer isso. Só que muitas vezes a gente fica preso a tantas coisas. Muitas vezes nós ficamos paralisados. Saia dessa parálise espiritual. Saia desse momento que você tem vivenciado durante tempo. Se levante. O que Jesus fazia quando olhava para os doentes? Ele jamais dizia assim, deixa eu ajudar você. Ele dizia assim, levante-se e ande, porque a atitude precisa ser nossa. Você quer receber a bênção de Deus? Tome uma atitude. Tome uma atitude. Só que a gente espera que Deus venha, pegue na nossa mão e nos levante. Não, Deus já deu ordem. E muitas vezes a gente fica lá.
sentado, esperando. Não espere. Você já ouviu a voz de Deus através da sua palavra. Agora, haja. É tempo de agir. É tempo de nos levantar. É tempo de dizer, Senhor, o Senhor já deu ordem, o Senhor já me deu o dom, o Senhor já me deu aquilo. Agora eu vou tomar posse disso. Vou me levantar em fé e fazer o que tem que ser feito. Porque ninguém vai fazer o que tem que ser feito por você. Você agora já é adulto. Talvez alguém faça algo por Anabela ainda. Porque ela ainda é adolescente, não criança, né? Muito bem. É adolescente. Mas vai chegar o tempo, Anabela, que você vai completar 18 anos. Vai chegar o tempo, Anabela, vamos ver se ele levanta o braço agora, que vai chegar os namorados. Aí, tá vendo? Aí não levantou o braço, né? Então, vai chegar o tempo em que você vai precisar fazer. E eu tenho plena certeza que estamos aqui, amados. Poucos aqui são novos convertidos. A maioria já tem uma caminhada boa na fé. Nós precisamos agir como pessoas adultas, como homens e mulheres que entendem que foram chamados com um propósito. E essa palavra, apesar de ser dura, é com muito amor, para que nós possamos amadurecer, crescer e poder avançar. Porque muitas vezes clamamos, Senhor, nos dá vidas. Mas eu não saio para pregar o Evangelho. A gente espera que elas venham. Quantas pessoas você já convidou para vir? A quantas pessoas nessa semana você já pregou a palavra? A quantas pessoas nessa semana você teve a ousadia de dizer, vou orar pela tua vida? Por quê? Porque a gente apenas está envolvido. Mas chegou o tempo de estar comprometido. Se comprometa. Não comigo, porque eu não tenho nada a lhe oferecer. Se comprometa com o Deus da obra, com o Rei deste universo. Se comprometa com Ele, com o seu reino. Entregue sua vida por completo. Deixe de dar desculpas. Deixe de colocar empecilhos. Porque a única coisa que impede de Deus operar sobre a sua vida somos nós mesmos. Nós, muitas vezes, impedimos o agir de Deus. Deus quer lhe usar de uma maneira poderosa, mas a gente diz, não, agora não, agora não. Deixe Deus lhe usar. Deixe Deus lhe usar. Como falam nossas irmãs do coque lá da Assembleia de Deus. Né? Deixa Deus te usar, base. Deixa Deus te usar. Que Deus use sua vida. Chega de estarmos paralisados. Talvez você diga assim, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Mas aquilo que você passa, amado, entenda uma coisa, vai servir para lhe aperfeiçoar. E nós não podemos viver o tempo todo dependendo daquilo que nós passamos. Precisamos avançar, precisamos prosseguir, precisamos passar a página. Passe a página e você vai ver como Deus vai começar a agir. Não viva lambendo as feridas, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé. Prossiga em Cristo Jesus. E Ele vai fazer. Ele vai operar. Que classe de cristão você é? Envolvido ou comprometido? Feche seus olhos. Comece a fazer a sua oração.